Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mais um domingo, né? Mais uma semana que nós vencemos, que o Senhor Jesus nos deu a vitória. Amém, aleluia. Creio que os irmãos passaram por alguma dificuldade, amém? Né? Estamos em luta, mas a certeza é que somos vencedores. O Senhor Jesus foi claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por que eu tenho que ter bom ânimo? Porque Ele venceu. Se Ele venceu, eu venci também. Amém? Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Todo louvor, toda honra e glória sejam a Ele para sempre. Vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa escola bíblica? Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai eterno, através do sangue do Senhor Jesus, que nos purificou, nos justificou e nos comprou para Ti, através desse maravilhoso sangue, Pai, eu peço a Ti, Senhor, trabalha na vida desse irmão, Senhor, que veio para ouvir a Sua palavra, e a Sua palavra com todo o poder. Pai, eu peço a Ti uma bênção especial para esse irmão que tem prazer em ouvir a Sua palavra, que ele tem prazer de chegar cedo à sua casa para ouvir a Sua palavra. Pai, através do sangue de Jesus, Pai, é o que eu lhe peço e já te agradeço. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Estou muito feliz, irmãos, de compartilhar essa tarde de domingo, né? Ou noite? Tarde ou noite, irmão? Noite. É noite? Tá. Mas tá claro. É tarde. Tarde. Tá bom. Amém? Quem é de tarde, quem é da noite, é da noite. Amém? Glória a Deus. Mas o bom, irmãos, é compartilhar com vocês nesse encontro, ouvindo a palavra de Deus. Que privilégio estar aqui, sabia? Muitos queriam estar no lugar que você está hoje. Não podem. Infelizmente, muitos podem e não querem. Outros já partiram. Deus, porque Deus deixou você partir, porque Deus tem um projeto para você ainda. Amém? Glória a Deus. Deus está te usando e quer te usar mais. Ele é maravilhoso. Jesus venceu por mim e por você. Hoje eu estava no meu estudo bíblico, né? Tem um grupo de estudo abençoado, amigos que o Senhor me deu. Um deles está aqui, né? Meu primo Lucas. E o Espírito Santo me conduziu a meditar na seguinte questão que ele já está falando comigo. O Senhor Jesus, Ele se tornou homem. Ele tem duas naturezas. Ele é Deus Altíssimo e 100% homem. Jesus ressuscitou, foi o primeiro homem a ressuscitar. Compreende, irmão? Porque não teria pecado. Claro, a morte não poderia reter ele. Perfeito, maravilhoso. Ele morreu no meu lugar. A morte que viria sobre você foi sobre o Ele te ama. A morte foi sobre ele para que você nunca mais viva e viva eternamente pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Então, ele, quando ele ressuscitou, o irmão quando ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos. Aí o Senhor Jesus disse assim: aqui, toca aqui na minha mão aqui. E aqui, vê se um espírito tem carne e osso. Por que ele não falou sangue? É porque os discípulos não criam. Sim, então, mas ele fala: toca aqui na minha mão, toca em mim, veja. Um espírito tem carne? Um espírito tem osso? E por que ele não falou sangue? Vamos ver se meus alunos estão espertos. Por que ele não falou sangue? O sangue era Porque ele tinha visto. O sangue foi
pagamento do seu pecado está pago. Não devendo nada. Ó, zerei no SPC. Espiritual. Não paga. Né? Não caduca o seu pecado foi pago. Agora, eu acho que nós temos mais tempo que aquele povo. Porque nós nós damos Jesus pela fé. Sim. Através da palavra. Amém. Agora, eles ajudaram comigo. Amém. Jesus, e não acreditam É mais. isso aí. Para você ver, irmão, foi a incredulidade. Depois que ele fala assim, vocês não estão acreditando ainda, Não né? estou acreditando. Traz uma coisinha para mim comer. Ué. E se o espírito come? Como? Não come, né? Então, nós assim, temos mais fé. esse corpo é o que você vai ter também. Compreende? Glória a Deus. É um corpo glorificado. É um corpo que ele toca a parede, ele come, mas ele tem a velocidade, ele tem o poder de atravessar a parede, aparecer em outros lugares. É um corpo magnífico. A nossa mente carnal daqui não consegue acompanhar essas coisas. Nós podemos crer. Amém? Amém. E esse homem está sentado aonde? Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Um de nós está lá, irmão Romi, do lado do Pai. Apresentando a nós. Dia e noite, intercedendo por você. Você é a noiva amada dele, intercedendo por você. E quando o demônio, o inimigo, vai te acusar, ele, aqui, Pai, foi pago. Eles não devem nada. Então você tem que crer, meu irmão. Não existe condenação para você. Tome isso. Amém? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, se vocês são em Cristo. Porque o dia que você levantou a mão e aceitou o Filho de Deus, você aceitou o que ele fez na cruz. Você reconheceu realmente, Senhor, eu sou um pecador. Essa herança do meu antepassado Adão veio para mim. Eu preciso de um salvador. Aí você glorifica a Deus. Quando você aceita o Filho. Quem tem o Filho? Tem o Pai. Amém? Então por isso que Satanás ataca a imagem de quem? Jesus. Se ele tira Jesus daí, ele tirou tudo. Se ele tira Jesus da sua vida, da sua mente, tirou tudo. Por isso que Satanás quer que você ande na lei. Mas a lei já acabou. Porque na lei é o que? É você fazendo. Não é você fazendo? A lei fala o quê? Faça isso, você é abençoado. Se você errar, você é Condenado. não é? Onde está Jesus aí? Tem Jesus aí? Para que Jesus? Se você se justifica diante do Pai pelas suas obras, está errado, meu irmão. Jesus está escrito: aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Ele foi pendurado por quê? Por quem? Não, meu irmão. Se ele for considerado maldito, você é bendito. Né? Deus que te justifica. Romanos 5:1 diz o seguinte: quiser projetar? Romanos 5:1: justificados pela fé, não por obras, pela fé em quem? Através de quem? Tendo sido, pois, justificados pela fé, crê, temos paz. Meu irmão, Deus não está te perseguindo. Deus não está querendo pesar a mão sobre você, não, que eu tenho paz, porque o sangue Aleluia. purificou por nosso Senhor. Ele está lá eternamente. Eternamente o Senhor está. Amém? E conhecendo isso, meu irmão, vai trazer santidade para você. Vai trazer saúde para você. Vai trazer paz aqui, ó. Aqui, ó, que é uma batalha espiritual. Aqui, ó. E aqui que Deus quer que você mude. Né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que transformar o mundo pela renovação da sua mente. Amém? Mude isso. Isso é arrependimento. É mudar a mente com relação a Deus. Ele já fez, meu. Creia. Justificados, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz. Eterna paz, poderosa paz, sobrenatural paz. Amém? Glória a Deus. Estamos, como eu sempre falo no início da escola bíblica, nós estamos falando sobre os dois maiores conceitos, né? Que é a lei, a aliança, e a graça, o favor merecido, que é a nova aliança, que é os evangelhos. E o evangelho, a palavra evangelho
significa o quê? Boas novas. Boas novas. Que boas novas são essas, meu irmão? Jesus Cristo, o seu eterno amor, eterno poder, sua eterna misericórdia, concedeu a você liberdade, salvação, todos os seus pecados foram perdoados. Amém? Através do Filho. Esse que é o amor. O amor é o poder de Deus. Jesus não era obrigado a vir do céu para cá, não. Mas Ele amou. Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, de tal maneira, com todo o seu poder, Ele amou o mundo. Ele não odiou o mundo. Ele não quis punir o mundo. O homem merecia a salvação? O homem entregou a Satanás o domínio dessa terra. Mas, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê no Vitor, aquele que crê no irmão Valmir, bem assim, ou em qualquer homem que já esteve aqui, irmão, que vai vir, será salvo. Aquele que crê em mim, mesmo que venha morrer, viverá. Essa é a promessa que nenhum demônio pode anular, nenhuma criatura de Deus pode anular. O Senhor Jesus fala: das minhas mãos nada é nada. Ele é a verdade, não é? A verdade mente? Se nada é nada, meu família, das minhas mãos nada poderá tirar vocês. Depois ele fala do Pai: das mãos do Pai nada poderá tirar vocês. Eu e o Pai somos um. Amém? Aí vem o demônio e fala: não, você vai ver. Tira, né? Mas você não pode acreditar nisso. Quando você acredita nisso, você está falando que Deus não tirou o seu pecado. Quando você anda em pecado, vem o que? Morte. Então, creia, meu irmão. Ele não pode mentir, é impossível que Deus mentir. Aleluia! Então, todos os domingos de nossas vidas, né, irmão Miguel? Toda vida na igreja tem que ser uma celebração da vitória. Celebração. Participe da Santa Ceia com alegria. Cristo venceu. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Eu não sei o que está passando na sua vida, os desafios que você tem, mas só uma coisa você tem que ter: bom ânimo, porque eu venci. Amém? Continua. Deus é com você. Amém? Essa igreja está abençoada, meu irmão. O Senhor Jesus está operando milagres poderosos aqui. Cura maravilhosa. Né? O irmão aqui já é um testemunho, né? Foi curado. Amém? O médico vai falar para ele assim: não sei quando você vai tirar essa sonda. Não sei quando. Mas Deus sabe. Amém? E ele foi curado. E temos que falar sempre. Sempre. Amém? E ele ouvindo a palavra. Porque eu sei, dá para ver quem ouve a palavra. Tem pessoas que estão se alimentando da palavra. Tem pessoas dispersas. Mas tem pessoas que podem se alimentando da palavra. Não é o pregador que está aqui. Não é o professor. É o poder da palavra. Amém? Isso é contigo, irmão. Continua, tem mais bênçãos aí. Amém? E como Deus tem derramado vida, irmão. Sabe? Eu também recebeu milagre. Há um tempo atrás aí estava devagar, hoje está forte, trabalhando como nunca. É ou não é? Que era o desejo dele. Ele estava triste porque não podia trabalhar. E hoje? Trabalhando. Amém? E é um processo. É um processo. Muitas vezes acontece instantaneamente. Mas às vezes é um processo. Continue crendo na batalha espiritual. Amém? Glória a Deus. Então voltando. Nós estamos falando sobre os dois concertos, só que a gente está falando do livro de Romanos. Amém? E a gente parou aonde? Meus alunos abençoados.
abençoados. Já está um pouquinho mais para frente, tá não? Parou até no versículo 13. 13 de quê? Romano. A gente ia começar o 7, não é isso? Então vamos ler? Romanos 7. Amém? Estamos juntos? Vamos ler aqui um tema, vou ler um tema para os irmãos. Amém? Olha aqui mesmo, irmãos acompanhem. Amém? Romanos 7. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, lembrando que Romanos foi uma carta escrita à igreja que está em Roma. É 7:12, irmãos? 7:1. É uma carta do apóstolo Paulo, né? À igreja cristã que estava em Roma. Amém? Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se viver ainda com o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Paulo faz uma comparação maravilhosa. Ele está pregando, através dessa carta, para convertidos que conheciam muito bem a lei como ele conhecia. Então ele utiliza a lei para fazer uma comparação. 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Amém? Olha só. Aquele que era Saulo, um fariseu que perseguia as pessoas por causa da lei. Irmão Luzia. Então, ele agora, quando Cristo apareceu para ele, lembra como que Jesus apareceu para Saulo? Uma luz, né? Mais forte que o meio-dia. E aí uma voz fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cristo não gritou com ele, não berrou com ele. Aquele que tem todo o poder precisa ficar gritando? Ele precisa parecer que tem poder? É quem tem poder, meu irmão, que faz isso. Você pode ter certeza, um dia, se Deus permitir que você tenha uma visão espiritual e se manifeste um demônio contra você, ele não vai fazer nada contra você, mas ele vai parecer feroz. Esse que tem, mas ele não pode fazer nada contra você. Ele não tem o poder, mas ele finge que tem. Agora, aquele que tem todo o poder, não, ele não precisa gritar. Ele é manso. Aprender de mim. Sonho você expulsa ele. Eu já tive isso. Sim, é a luta, a batalha espiritual. Eu mandei na parede. Isso. Então eu falei, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Tem espírito, né, irmão? E ele tem todo o poder. Aprender de mim que sou manso e humilde. Ele gritou com Elias. E Elias tinha pisado na bola ali. Né? Você vê que Elias foi muito usado por Deus, mas mostrou a sua fraqueza humana. Hoje não pode jogar Elias. Para mim, eu creio que os irmãos também, o maior ensinamento da passagem de Elias é a caverna. É onde que Deus trata dele. Onde que todo mundo fala, o profeta de Deus onde foi falar. Você acha que o que falou? Conhecendo o ser humano que a gente conhece? Ah lá, o profetinho de Deus está tirando uma onda ali, ó. Matou, morreu, Jezabel. Aí Deus foi, cuidou dele, né, irmão? Alimentou ele, assim Deus te alimenta. Fecha o ouvido para essas pessoas que não creem igual você, que têm uma fé igual a sua. Deus te alimenta, Ele te ama. Amém? Então aqui ele está falando, né? Assim, meus irmãos, 4. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Por meio de quem? Do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos
para Deus. Aleluia. Que argumento, né? O Espírito Santo, através de Paulo, falou para esses irmãos que eram já convertidos, mas que precisavam de um entendimento maior. E Paulo, pelo Espírito, usa a própria lei para pregar Cristo. Olha só, é isso que nós temos que entender, irmão. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Amém? Velho Testamento e Novo Testamento. No entanto, você não pode trazer a dor como o povo de Israel vivia, através da lei, para os seus dias de cristão, meu irmão, está errado. Mas trazer Cristo das sombras. A Bíblia diz que a velha aliança é sombras. São sombras do que viria. Quem viria? O que é que acaba com a sombra? Ou assim, perdão, essa comparação não ficaria tão boa, né? Não ficaria tão boa. Mas sombras de Cristo, amém? Jesus veio e acabou com a sombra. Você vai da lei. Jesus é a luz. Isso aí, meu irmão. Entende? E ele utiliza a lei com esse argumento. 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, está vendo? As paixões pecaminosas, através da lei, ela se levanta. Está vendo? As paixões, porque a lei é ruim, não, a lei é boa. Mas você tem uma imperfeição da sua carne, porque a carne é pecaminosa. Então, através do que? Da lei, a lei faz ressaltar o pecado, sai da lei. Está vendo que é sutil o ataque do inferno? Ele sabe, meu, olhando para você, meu irmão, comigo não sabe o que é. Esse daí não sei. Todo crente que não quer viver corretamente, ele tem essa desculpa, a carne é fraca. Sim, sim. Aí deixa eu te falar, irmão. Aí ele olha para o irmão Valmir e fala, ele não vai sair da igreja. Esse eu sei que ele não sai. Olha, ele não sai. Mas como a gente pode fazer para que o pecado volte a reinar na vida dele? Vamos dar para ele, religiosamente, o quê? A lei. Entende? Aí você vai querer cumprir a lei, você não pode. E outra coisa, Jesus cumpriu o seu lugar. E aí o que vai acontecer aqui? Um engano. Quanto mais você tenta cumprir, mais você erra, mais condenação. Compreende? Compreende por que nós temos que observar as Escrituras de acordo com o Espírito Santo? E o que um religioso mais gosta de fazer? Merecer. Ele te desabona. Meu irmão, aí são pessoas assim. No nosso meio, irmão Valmir, tem pessoas de bom coração. Agora tem pessoas que não são, né? Tem pessoas que usam a religião, usam a casa de Deus para roubar a pessoa com bom caráter. Eu estou falando dos que têm um bom coração para com Deus, sabe? Tem pessoas que amam a Deus, mas estão crendo no Senhor de uma forma errada, através da lei. A lei foi cumprida. Eu creio no Senhor e vivo de acordo com a obra de quem? Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Porque quando viviam segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para morte. Agora, porém, libertos da lei, amém? Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, não na caducidade da letra. Amém? 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Olha o argumento dele. Porque com certeza ainda de irmãos ali. Que doutrina é essa, irmão Valmir? Que doutrina é essa? Né? Porque Deus deu a lei a Moisés. Moisés nós conhecemos. Mas que doutrina é essa aí? Enfim. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, claro. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera. Compreende? Compreende? Se a lei não viesse, como é que eu ia saber que cobiçar é pecado? Compreende? Então a lei veio, mostrou o pecado e poxa, como é que eu escapo disso? Como é que eu escapo dessa condenação, meu irmão? Crendo em Jesus Cristo para minha justificação. E a Bíblia é bem clara: o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas sim debaixo da graça.
do favor de Deus. Então, conhecendo que você foi perdoado, é que o pecado não vem, meu irmão. Não tem que cumprir a lei, não. Compreende isso? Deus, através do Espírito Santo, pode revelar ao seu coração isso, meu irmão. Amém? Isso não vai trazer uma vida para você devassa, não. Vai trazer uma vida de santidade. Como o demônio pegou essa mensagem e transformou numa coisa religiosa. Né? Quantas vezes eu já ouvi pessoas que ainda não tinham o conhecimento do favor de Deus dizer: olha, cuidado, hein? Tem amor de graça aí, meu irmão. Vai te levar para o inferno com você. Jesus ia dar algo que ia prejudicar Paulo? O que ele falou com Paulo? Quando Paulo falou assim: Senhor, sabe, eu estou aguentando você subir na carne, não tem como você dar uma resolvida primeiro? Pergunto, quantas vezes ele falou isso? 3 vezes, não foi? O que o Senhor Jesus disse para ele? Aê, meus alunos abençoados, a minha graça te basta, o meu favor te basta. Se fosse uma coisa ruim, será que o Senhor Jesus ia dar uma coisa ruim aos seus filhos? O Senhor Jesus disse assim: olha, vocês sendo maus, sabe dar boas coisas aos seus filhos? Você imagina Deus que é bom, vai dar coisa ruim aos seus filhos? Glória a Deus. Então estamos conhecendo, meu irmão, a profundidade da palavra de Deus. E aí, quando a gente conhece a verdade nos liberta de argumentos que vêm do fundo do inferno e muitos argumentos que vêm de homens. Amém? Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Isso daqui está mais, vou colocar só da Nova Aliança, tá? Mais ou menos 2000 anos, irmão Valdir, curando, libertando, pondo pessoas em liberdade, salvando. Aí vem um homem aí de 50 anos de idade, falando um montão de coisa contra a Bíblia, e muitos acreditam. E aí? O que você acredita? O que você acredita nisso daqui? Acredita? Então, meu irmão, você vai receber vida. Minhas palavras são espírito e vida. Leia isso daqui, ó, o tempo todo. Leia com vontade ou sem vontade. Leia que a saúde, libertação, que é a sua vida. É batalha. Vai te dar dor de cabeça, cansaço. Leia e continue lendo. Jesus não pode mentir. Amém? 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, olha, o pecado tomou ocasião pela lei, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Até cuspir. Concupiscência. Porque sem a lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobreveio o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Quando você é criança, a criança é pecadora, irmão? Não. Mas quando você torna adulto, é o que aconteceu com quem? Com Paulo, né? 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte, porque o pecado prevaleceu-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por seguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Meu irmão, se não viesse a lei de Deus falando o que é pecado, você acha que o ser humano, irmão, você sabe, é vaidoso, a carne é vaidosa, você acha que a pessoa ia aceitar que está errado? Não ia aceitar, não. Está vendo? A lei de Deus veio para revelar o que o homem é, a natureza do homem. Amém? Amém. Glória a Deus. Qual versículo? 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido da escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não há no meu espírito, na minha carne não habita bem nenhum, pois o que eu quero bem está em mim, pois o querer bem
está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Quantas vezes a gente já teve por isso, hein, irmão? A gente gostaria de fazer tudo bem que a gente pudesse fazer, a gente consegue, não consegue, irmão. Sabe? Deixar de fazer o bem já é pecado. Como é que a gente escapa disso? Dessa imperfeição que ainda temos na carne. Ele vai explicar aqui, ó. 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. 21. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, espírito, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, olha, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou. Ele chegou a essa seguinte conclusão, Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí o que ele faz? Ele dá graças a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ponto. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aí ele continua, porque tem uma divisão em capítulos, mas é uma carta, Continua, olha, ele continua esse assunto. Aí o que ele fala depois dessa explicação? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Não há condenação para você. Mesmo que você venha errar, não há condenação para você. E o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo do favor de Deus. Amém? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ou seja, Jesus Cristo ressurreto, Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho como semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne de quem? De Jesus. Condenou o pecado que seria condenado na sua carne. Vai para onde? Na carne do Senhor Jesus. Olha, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Cumpriu o preceito da lei em nós, mas não no meu corpo, no corpo de Cristo. Aleluia. Então não pode, presta atenção, irmãos, não pode ser cumprido duas vezes. Se foi condenado no corpo de Jesus, não pode ser condenado em você. Então não aceite condenação. Seja livre em nome de Jesus. Amém? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne está para a morte, mas do Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, amém? Para a vida e a paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aleluia. Vós, porém, eu falo para vocês, vós, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato, aí, irmão, Valdir, entra porém, porque nem todos no meio cristão são de Deus. Há lobos, compreende? E ele fala aqui, não é? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, de fato. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Espírito agora, com letra minúscula, Espírito humano, por causa da justiça. Aleluia. Então Deus te justificou, não porque você merece, porque Ele te ama. Você é justo. Não deixe ninguém te acusar. Não permita, não creia. Eu sou justo porque Deus me justificou. Pronto, acabou. Eu creio assim, eu creio na verdade. Isso é a verdade. Se você crê dessa forma que o Senhor Jesus é a sua justiça,
Você é curado agora. Você é liberta agora. Amém? Fale, Jesus é a minha justiça. Fale todo dia, ao levantar, Jesus é a minha justiça. E você vai ver algo extraordinário. Então eu vou trazer um ensino da justiça para os irmãos, amém? Creia, meu irmão. Você recebe esse dom. Você não conquista, irmão. Isso não é um galardão. É um dom. Eu te dei. E aí você é tão humilde que você, obrigado, Senhor. Agora eu vou para a galera, né? Vou viver. Amém? Seja humilde, meu irmão. Receba o dom. É tão diferente, né, irmão? De algumas coisas que a gente ouve, né? Tão diferente, né? Eu aprendi muitas coisas que você tem que conquistar, você tem que ter. Não. Eu recebo. Gratuitamente. O Senhor Jesus falou assim, ó. De graça dá. Por quê? De graça você recebeu, meu irmão. Eu recebi algo de graça, agora eu estou cobrando pedágio aí. Que história é essa? Está vendo o ensino da palavra simples? Como é que abre a nossa mente pelo Espírito? Amém? Estou lendo, só lendo para os irmãos aqui, ó, lendo Romanos. Eu ouvi um pastor falando, pastora Joana, o Evangelho de Romanos. Eu achei tão interessante isso, porque parece, né, irmão? Parece o Evangelho de Romanos, mas não é, né? Não é, tá? Não confundo, não é. Mas é uma carta poderosa para a igreja, que muitas vezes ela é esquecida, né? Estou lendo para os irmãos, apenas uma leitura. Qual o versículo? Não está ligado? É isso, 12. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Receba saúde, receba saúde e receba saúde em nome do Senhor Jesus. Seja curado, liberto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim, 12, né? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não da carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Eu não sou obrigado a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente viver. Está vendo a batalha espiritual? A Bíblia diz que o nosso espírito milita contra quem? A carne só tem uma forma, pastora Joana, se combater ela: mortificar. Alguém quer morrer? Quer batalha. Aleluia. Pois todos que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados ao qual clamamos: Abba, Pai. Intimidade, está vendo? Deus é meu Pai. Você é filho, meu irmão. Então, pastora Joana, eu não consigo entender alguns evangelhos assim, alguns líderes que pregam um Deus tão distante. Ele é seu Pai. Ora, meu Pai. Amém? Glória a Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus. Tem um versículo, deixa eu ver se eu consigo abrir antes de passar, para complementar essa parte aqui, ó. Vou ler de novo, ó. Olha, se somos filhos, o 17. Olha, se somos filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vê se eu consigo abrir para os irmãos aqui. Eu tinha feito uma anotação, mas está no meu celular. Irmão, depois eu procuro para os irmãos, tá? Mas tem um versículo que fala assim, acho que é uma carta a Timóteo, do apóstolo Paulo: aquele que viver piedosamente em Jesus Cristo será perseguido. Amém? Isso não é para atemorizar os irmãos, não é, mas é para que você cresça
espiritualmente. Amém? Para que você entenda que o dia que houver uma perseguição por falar de Jesus, já está escrito. Você não ficar, nossa, escandalizada você da igreja. Não, gente, está escrito aí. Você quer viver em Cristo? Não, você quer ser. Mas a gente tem que falar sobre isso, porque às vezes tem irmão que está sendo usado, irmão Valmir. Aí vem uma perseguição, pastora Joana, sai da igreja, para. Satanás atingiu o objetivo dele. Agora, quando você está ciente, então, opa, você dá onde está vindo esse ataque. Não é do homem. Né? Nossa luta não é contra a carne, é contra a sangue, mas contra quem? Nossos irmãos, nossa igreja é muito abençoada, né, irmãos? Firme na palavra, né? Responde tudo na palavra do irmão Vicente. Irmão Vicente, chegou conhecendo hoje, que é isso? Estamos melhorando. Agora mesmo vai chegar às 6 horas, vai abrir a igreja. Também vamos orar bastante, tá aí. Fazer um jejum aí. Glória a Deus. Parei aonde? 18. Nós estamos finalizando, irmãos. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Hoje muitos falam que são filhos de Deus. Toda religião fala. Só que naquele dia os verdadeiros filhos serão revelados. Somos nós que cremos e entregamos nossa vida a Jesus Cristo, o único caminho. Não existe outro caminho. Jesus Cristo é o caminho. É o caminho, é a verdade, é a vida. Ela é pobre, o universo todo dela, com muita paciência, prometendo que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe uma batalha espiritual, irmão, para que você não ouça a palavra de Deus. Existe uma guerra. Ela se manifesta, irmão Valmir, através de pensamentos, através de emoções, cansaço, peso. Quem nunca sentiu um peso na hora de ir para a igreja? Quem nunca? É peso mesmo, irmão. Você sabe que não é uma coisa natural. É um cansaço que surge do nada, mas sabe, você tem que exercer sua vontade. Eu vou. Né? Tem que fazer igual peso na pesca maravilhosa, né? Senhor, pescar. A noite inteira a gente tentou aqui, a gente não conseguiu nada. O que nós já fizemos? Só está querendo. Aí que ele fala algo extraordinário. Mas, esse mas você pode guardar. Mas, confiando na sua. Quando ele fala isso, sabe o que ele está querendo dizer? Eu esqueço de mim. Eu esqueço que eu sei. Eu esqueço que eu estou pensando. Eu esqueço que eu estou raciocinando. E confio na sua palavra. Aí, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Como você vai confiar numa palavra que você não lê? Que você não conhece? Amém? É para a gente refletir. Eu sei que essa igreja é muito abençoada, que é uma palavra de Deus. Mas que você também leia a palavra em casa. Amém? Amém. Faça o seu devocional, né, pastor? Individual, porque o Espírito Santo fala com a pastora de uma forma, o pastor Cláudio de uma forma, os irmãos de uma forma. Você tem uma necessidade diferente da minha, você tem uma luta diferente da minha, entende? Confiando em sua palavra. Amém, irmãos? Eu estou no 21, né? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo que geme e suporta as angústias até agora. 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Por que não falou a redenção do nosso espírito? Por que, irmão Luzia? Ele não falou a redenção do nosso espírito? Por quê? Porque o espírito já está salvo. O que pode transformar a minha carne. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estou finalizando. 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém que vê, como espera? Está vendo? É fé, né, irmão? Mas esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Aleluia. Jesus é a verdade. Fique os seus pés, irmãos. Chegando no fim da escola bíblica.
Glória a Deus. Aleluia. Esse trabalho que está sendo feito na igreja é abençoado, né? Tenho gravado a escola bíblica, gravado nos louvores, amém? E colocado na internet, e tem abençoado as pessoas que não estão vindo aqui, irmãos, que estão ouvindo. Então eu posso citar minha tia Tereza, meu cunhado, né, o Virgílio, estão ouvindo a palavra de Deus. Olha que interessante, a gente pensa que está lá só 12 visualizações. Olha, alguém está. É uma audiência de qualidade, né? Nem para os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai eterno, te agradecemos por ter nos dado Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo, a nossa justiça, aquele que nos libertou, o nosso eterno e maravilhoso sumo sacerdote, que nos representa de dia e de noite, eternamente, aquele que venceu por nós, aquele que nos purificou, nos curou, nos sarou, nos prosperou. Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa coragem, Ele é a nossa justiça, Ele jamais vai nos desamparar. Ele é maravilhoso. Ainda que uma mãe possa esquecer do seu filho, Deus jamais esquecerá de nós. Creia profundamente, irmão. Sei que é a batalha, mas a vitória é sua pelo sangue de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por que eu tenho que ter bom ânimo? Porque Ele venceu. E se Ele venceu, nós vencemos. Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus.